Tudo bem, isso é um fenômeno clássico. Mas do outro lado, e isso resulta talvez ainda mais complexo, os vários pensadores da época usam de palavras distintas para falarem da mesma coisa. E por isso, permanentemente, nesse trabalho de releitura, estou compartilhando com vocês tentativas de estabelecer um léxico das correspondências, para poder ler, para além das diferenças, comunidades de pensamentos, de orientações, de problemáticas que se exprimem para nossa maior confusão com palavras distintas, mas que, na verdade, significam a mesma coisa ou quase. Bom, isso tem evidentemente todo a ver com as nuances que cada pensamento tem que pôr para ficar realmente perto do seu objeto. Mas também com a necessidade de cada um de se diferenciar do outro, né? Nesse mercado do pensamento muito competitivo, particularmente competitivo na época. Então, muitas vezes, mesmo relendo o livro de entrevistas do Deleuze, ele fala de Foucault, ele publicou um livro sobre Foucault. E o jornalista lhe pergunta, mas, você tem influenciado o Foucault com essa palavra? E cada vez o Deleuze está na necessidade de explicar que, cada um tinha o seu vocabulário, mas que eles, os dois pelo menos, estavam pensando a mesma coisa. Então, essa situação se encontra com toda a evidência em vários dos livros da época, e aqui vou simplesmente mencionar o Guy Debord, o Jean Baudrillard, o Gilles Deleuze, nas suas relações às noções elaboradas por Lefebvre. Então você tem pelo menos 4 autores, e se poderia mencionar mais o Lipovetsky depois, etc., etc. Mas 4 autores que estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas cada um com o seu vocabulário. Por exemplo, para combater o processo de abstração, Lefebvre propõe de lhe opor a noção de apropriação. O sentido dessa oposição, apropriação, quer dizer, é o combate contra a abstração. Mas você encontra no Deleuze um contraponto que tem quase o mesmo sentido. Contraponto entre jurisprudência e lei. A jurisprudência resulta de uma negociação, de um combate entre o sistema institucional e os atores. A jurisprudência é a presença do cotidiano, das lutas do cotidiano, na fixidez intemporal da ordem legal. Vocês veem como se opõem de maneira distinta, mas as oposições
elas têm o mesmo sentido. A jurisprudência, para Deleuze, é a consequência da atividade dos atores com relação com a estrutura. Enquanto veterano militante, e talvez por ter perdido muito cedo a confiança ou a fé na estratégia do Partido Comunista, Lefebvre é talvez o primeiro dos intelectuais franceses a ter elaborado uma tática de contestação social oposta à estratégia revolucionária habitual. Vou terminar a primeira parte do seminário com esse ponto, porque não é um detalhe. Acho que o que define o pensamento sobre a transformação social após o imobilismo político que caracteriza o período estruturalista reside nessa ideia que já não se pode, que já não se deve sonhar em transformações globais, revolucionárias, mas sim em táticas de modificações locais e parciais. Bom, aqui você vê a oposição entre lei e jurisprudência. A jurisprudência é o resultado dessas batalhas locais. Da mesma maneira que teve uma despedida a respeito do proletariado, né, o sujeito da história, comentei nos primeiros seminários. Teve também uma despedida a respeito da ideia de transformação revolucionária global. E teve também uma despedida com respeito ao que Jean-François Lyotard chama de grande narrativa, né? Essa narrativa épica revolucionária. No léxico dos anos 70, encontraremos na obra de Foucault várias noções que testemunham dessa transformação, que são correspondentes ao que o Foucault chama microfísica ou micropolítica. Por isso, acho fundamental a distinção entre as noções de tática e de estratégia. A esfera da estratégia é, primeiro, aquela que define os objetivos metaestratégicos do príncipe. Não, o príncipe no sentido de Maquiavel, o poder. Quer dizer, aqueles que são fundamentais para o Estado. Ou, no caso dos movimentos revolucionários europeus, aqueles das classes sociais revolucionárias, quando se opõem ao Estado. Como tal, a estratégia se avalia a longo prazo. A tática, no entanto, descreve as metas utilizadas para realizar um fim, mas não necessariamente com objetivos globais a longo prazo. Muitas vezes se diz a tática remete à batalha, quando a estratégia remete à guerra ou à revolução. As duas implicam raciocínios distintos e que, às vezes, podem ser contraditórios. A importância dessa noção vem
com a perda da ilusão de que somente objetivos globais representam alvos pertinentes. Objetivos globais narrados nas grandes narrativas. Por exemplo, Deleuze opõe a noção de dispositivo de fuga àquele de estratégia. E, mais uma vez, você vê como o dispositivo de fuga é uma tática oposta à estratégia. Essas linhas de fuga tendem a se substituir à noção de contradição, como aquela de minoridade tende a se substituir no discurso pós-68 àquela de classe social. Enfim, e com isso vou terminar, vemos que teve, na virada de 68, uma troca de paradigma. Em lugar das oposições cardinais, os pensadores que desistiram de crer na luta final, em outras palavras, no modelo tradicional de revolução, vão imaginando táticas locais, setoriais, limitadas. Nessa transformação do paradigma da luta, o papel de Henri Lefebvre me parece fundamental, pela sua anterioridade, mas também pelo objeto sobre o qual ele está trabalhando durante os anos 70, 80, que é a questão do espaço urbano, que vou desenvolver na última parte, após uma pequena interrupção para beber, para fumar, para conversar. Até já. Bom, acho que vamos retomar essa leitura do trabalho do Henri Lefebvre. E, em particular, falei da importância da sua anterioridade em termos de pôr o foco no cotidiano, mas acho fundamental também a sua contribuição pelo lugar de aplicação que ele promove o espaço urbano. Cuidar do cotidiano da gente é um combate contra as instituições, um combate para com que a gente possa se apropriar, e de repente volta esse conceito da apropriação, se apropriar de novo da sua própria vida. E isso, para Lefebvre, passa pela reconquista do espaço. Então, a questão da apropriação do espaço é uma forma de resistência contra a abstração produzida pela racionalização e pela abstração crescente do espaço de vida na nossa cidade e, em geral, nas nossas sociedades. Se esse combate para a apropriação do espaço,
tem um tamanho reduzido é porque ele tem que ser local, cotidiano e concreto. Então, isso faz parte no trabalho do Lefebvre, de todo um raciocínio, todo um combate contra os grandes combates abstratos. Ele prega para combates que sejam ancorados no concreto das situações, nos espaços da vida cotidiana. E a primeira característica da situação, essa palavra que migra de Sartre pelo situacionista Lefebvre até os mais contemporâneos, a primeira característica da situação é de se concretizar no espaço. No espaço rural e depois no espaço urbano. Lefebvre tem sempre lembrado de que sem a política comunista nunca pagou muita atenção a esse aspecto do espaço, e porque finalmente as revoluções comunistas sempre foram feitas em países rurais, não urbanos. Revolução chinesa, Revolução Soviética, Revolução Cambodjana, todas são revoluções rurais. Então, durante 30 anos, Lefebvre vai produzir estudos, monografias, estudos de campo, e isso é importante, estudos de campo sobre a questão do espaço. Não a questão do espaço, a questão dos espaços. É bom lembrar que na tradição racionalista, o espaço é algo neutro, como uma página branca, algo sem característica, uma coisa extensa, como dizia Descartes.